Olá pessoal, nesse episódio da websérie Conviver Senac, a gente vai falar sobre um tema importante e que ainda gera muitas dúvidas e tabus, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, com foco especial no HIV. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 168% de casos de HIV entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Ou seja, é um tema que diz respeito a todos nós. Eu sou Wilson Crete Júnior, gerente do Senac Lapa Cipião, e vou começar fazendo minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo castanho escuro, estou usando uma calça azul marinho e uma blusa preta. Eu quero pedir para vocês também fazerem o mesmo no momento das suas falas. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós convidamos a Roseli Tardelli, que é jornalista, fundadora da agência de notícias da AIDS, e também a professora do Senac Tiradentes, a Mariana Rodrigues Santiago, que é enfermeira e também especialista em infectologia. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar com você, Roseli. Você tem uma história pessoal que te motiva uma transformação de vida, podemos falar assim. Eu me chamo Roseli Tardelli, eu sou uma mulher branca, eu estou vestida de azul, estou com óculos vermelho, e se vocês pudessem ver meu coração, vocês iam perceber que o meu coração é verde porque eu sou palmeirense, e é também voltado para apoiar as pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil e no mundo. Eu perdi um irmão, né, Wilson? Perdi um irmão na década de 90, e eu costumo dizer para as pessoas que foi a década da tragédia. As pessoas recebiam a notícia de que haviam se infectado com o vírus que causa AIDS e era como se recebesse uma sentença de morte, porque não tinha medicamentos, a ciência não sabia direito o que fazer, os convênios médicos não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS, que é a forma correta da gente se referir a uma pessoa que vive com o vírus, pessoa vivendo, nunca aidético, porque a pessoa não é um vírus, ela porta um vírus, não é? E o meu irmão se infectou neste momento, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos, tinha ido para a Europa fazer mestrado, quando eu voltei, o Sérgio tinha, na época, 28, 29 anos. Recebemos a notícia. Segurou a onda um pouco, não tinha o que... Vai fazer o quê? O seu sistema imunológico é todo dia bombardeado, né, com uma série de situações internas, que Marina vai até explicar um pouquinho mais para nós. E ele, com o tempo, foi adoecendo. Em 93 foi a primeira internação no Hospital 9 de Julho. E na primeira internação, a representante do convênio entrou e falou, olha, vocês não vão poder ficar aqui porque o convênio não atende este tipo de doença, não é? Esse tipo de doença. O SUS já atendia esse tipo de doença. E por que o convênio médico não queria atender? Uma única palavra, preconceito. E todas as vezes que nós abaixarmos a cabeça por alguma situação de preconceito, eu estou falando de gênero, de raça, de cor, de escolha afetiva, a gente vai diminuir o que a humanidade é. Não é? E o meu irmão não fez isso, ele resolvemos entrar na justiça, ele resolveu se expor. Teve muita gente da nossa família que descobriu que o meu irmão tinha HIV porque viu na televisão. Então, era um momento onde o HIV era silenciado. Não que não está silenciado hoje em dia, porque se eu faço, a gente tem sempre críticas a fazer. Claro, o jornalista tem o papel de criticar, de controle social, mas a gente precisa falar mais da nossa vulnerabilidade frente a um vírus que existe no planeta há 44 anos. Qual foi a última campanha que você viu de HIV que te traz a memória? Faz tempo. Sim. Né? Faz tempo. O Senac é uma das únicas entidades educacionais do Brasil que abre as suas portas para a gente falar de HIV constantemente. Nós visitamos várias unidades do Senac, sempre com uma pessoa vivendo, porque eu acho que as pessoas vivendo têm que ter o lugar de fala delas, com um especialista, que é ou um médico, ou uma sexóloga, ou uma psicóloga. A gente costuma fazer a mediação desse bate-papo. Por quê? Porque precisa quebrar o silêncio. Todo mundo se coloca numa situação de vulnerabilidade em determinado momento da vida. E existe uma desconstrução que nós precisamos fazer também quando falamos de uma doença sexualmente transmissível, uma IST, que é o HIV. Todo mundo já se expôs uma vez na vida, não é? O SUS está aí, o SUS nos apoia, o SUS tem profilaxia pré-exposição, pós-exposição, tem preservativo interno, externo, ou seja, hoje nós temos condições e medicamentos para que o HIV não entre no rolê da moçada e continue entrando. Você viu, como você falou para nós, olha as infecções crescendo entre os jovens de novo. Por quê? Eles não estão se prevenindo. A gente está falando para eles que eles têm que se prevenir?
O Senac costuma falar. Mas você na sua casa conversa sexualidade com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão, com o seu primo, com o seu vizinho? Então, acho muito importante a gente estar falando no Dezembro Vermelho desse tipo de questão. Sabe por quê? Porque este tipo de questão ainda está entre a humanidade. E de lá para cá, eu fico imaginando que muita coisa mudou, né, de 90 para cá, mas ainda assim a gente está com os números aí aumentando, como a gente acabou de ver essa pesquisa. Mariana, vamos começar conceituando de uma forma assim bastante simples, no sentido de construir um entendimento sobre as diferenças entre HIV e AIDS. Perfeito. Então, eu sou Mariana, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho escuro. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa off-white e um casaco bege. Bem, eu sou enfermeira, né, como você já havia dito. Trabalhei bastante tempo, né, fui seduzida, vamos dizer assim, pela infectologia, ainda na faculdade, porque justamente a Roseli foi falando, eu fui... Parece que fui visualizando... Passando um filminho aí na cabeça. Enxergando a trajetória do irmão dela, que é uma trajetória parecida com muitas pessoas que passaram na minha construção profissional e que me trouxeram para o lugar que eu estou hoje, porque é isso. A gente fala de um vírus que ele se comporta como um cavalo de Troia. A forma como ele age é muito desafiadora, porque, veja, ele fica dentro da célula que reconhece a presença de vírus. Então, ele nunca vai ser, uma vez que ele infecta a nossa célula, ele nunca vai ser combatido pelo nosso corpo, porque ele está na célula que combate. Essa é a grande dificuldade nesses 45 anos no mundo e 44 anos no Brasil da história do HIV. Então, avançou-se muito de 90 para cá, que foi quando 80, né, que começaram os primeiros casos, e as pessoas que descobriram foram, né, nesse primeiro momento, foram falecendo entre 80 e 90, que foi o grande boom. Em 90 a gente começou a ter muito avanço. A gente conseguiu caminhar muito no tratamento, a gente conseguiu caminhar muito nas estratégias de prevenção e diagnóstico. A gente tem muitos avanços hoje quando a gente fala de profilaxia, como a Roseli muito bem trouxe, de pré-exposição, né? Então eu tenho a PrEP, que é a profilaxia que eu faço, que é tomar um medicamento antes de ter relação sexual para me proteger do vírus, e eu tenho a PEP, que é um medicamento que eu tomo depois que eu tenho uma situação de risco para a exposição do vírus. E aí, só respondendo também a sua pergunta, a diferença entre um e o outro, HIV é o vírus que causa essa condição imunológica no nosso corpo, né, que deixa o nosso corpo, ele atua exatamente no sistema imunológico que combate todos os agressores, então ele nos deixa muito vulnerável a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de situação. E a grande questão é, quanto mais ele vai conseguindo se multiplicar, mais as nossas células de defesa vão morrendo. Então, eu tenho muito vírus, pouca célula, e aí as pessoas que têm HIV, numa quantidade muito grande de vírus e uma condição imunológica, né, das células de defesa muito baixa, elas começam a ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, a sigla em inglês. E aí sim, é com essa síndrome, quando ela está nessa condição imunológica, uma infecção por um fungo bobo, que para nós, nosso corpo, ele combate isso com muita tranquilidade. A pessoa vai a óbito por conta disso, a pessoa morre por conta disso. Esse é a grande dificuldade de lidar com esse vírus, né? Então, hoje no Brasil, graças a Deus, graças à ciência, graças a toda essa evolução que nós tivemos, né? Especialmente na década de 90 a gente caminhou muito, mas dos anos 2000 para cá a gente tem, assim, galopado mesmo nesse sentido, de novas medicações com respostas muito melhores, com condições muito melhores, porque pensem, eu tenho Nesse aspecto estamos melhores. Muito melhores. Muito melhores. Muito melhores. Eu me formei em 2008, que foi a primeira vez que eu assisti pacientes vivendo com HIV e com a síndrome da imunodeficiência adquirida também. Esses pacientes tomavam 25 comprimidos por dia. Era uma coisa surreal. Pensa na qualidade de vida. Pensa a gente, né? Eu tenho que tomar um antibiótico por 7 dias e já fico desesperada. Imagina ter que fazer isso por todos os dias da minha vida. Hoje, a gente tem no esquema inicial do HIV, no esquema mais comum que tem, o indivíduo que vive com HIV, ele toma 2 comprimidos por dia. Então, olha que avanço. Que diferença, né?
Gente, é muito. Você pensando em qualidade de vida, quem toma qualquer remédio todos os dias sabe do que eu tô falando. Sim, é muito difícil. Sim. E eu acho que é importante essa conceituação, porque eu fico pensando também, a gente falou um pouco antes de começar essa conversa aqui sobre o preconceito que existe, que ele está aí. Quer dizer, isso parece que não acabou. Né? O tabu também de falar sobre isso ainda é uma questão que a gente vive. Veja, né? Se você tem diabetes, se você é cardiopata, se você tem pressão alta, se você tem câncer, você fala naturalmente, olha, eu tenho essas questões e tal. Se você vive com HIV, você só vai falar num ambiente que você se sentir muito acolhido. Porque a epidemia que nós continuamos tendo quando a gente fala do HIV e da AIDS é a epidemia do preconceito. O preconceito continua. Estava falando de medicação, a Gilead descobriu uma medicação que chama-se lenacapavir, uma injeção que daqui a pouco vai estar presente no mundo com mais presença, né, com mais realidade, A África do Sul já vai trazer o ano que vem o lenacapavir. Você vai tomar injeção a cada 6 meses, 2 injeções por ano, e o vírus não vai entrar na sua corrente sanguínea. Ou seja, a humanidade já está começando a quebrar, já começou com a PrEP, né, a quebrar e com as medicações, com os antirretrovirais no Brasil, a partir de 96, começou a quebrar a cadeia de transmissibilidade do HIV, mas a cadeia de crescimento do preconceito ainda não, porque não falamos de sexualidade, porque não respeitamos como as pessoas querem viver a sua afetividade, porque temos vergonha de ser o que somos, então tem que mudar. Exatamente. Essa é a mudança, né, Mariana? Acho que essa é a mudança. É a mudança. Então, a ciência avançou muito, então hoje a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas possibilidades quando a gente fala de prevenção, mas por que os números estão como você apresentou previamente? Não adianta tudo isso se a gente não fala do mais importante. Se a gente não consegue ter uma conversa aberta, clara, objetiva com as pessoas. A gente trata de temas sensíveis, né? É uma questão cultural, e aí, Roseli, me ajude, se, né, de repente, falar alguma coisa fora do padrão, mas a gente não fala de sexo. Porque, por questões culturais, religiosas, enfim. E o que a gente faz culturalmente? Isso com todos os temas que são sensíveis. Como a gente não fala desse tema, é como se ele não existisse. E todos os problemas estão aqui, crescendo. E a gente não fala sobre ele. É um elefante branco na sala. Ele está ali. Eu tenho um aumento grande, né, da infecção pelo HIV nos jovens de 15 a 29 anos, que são as pessoas, gente, que estão com o hormônio bombando. E sim, elas fazem sexo. Todos porque fazemos, são saudáveis, graças a Deus. E elas... É da espécie humana. Exato, é uma coisa natural. Pessoas saudáveis fazem sexo. Isso, é isso que a gente espera. Mas se a gente não fala sobre isso com uma pessoa que está iniciando sua vida sexual, com quem que ela vai conversar sobre isso? Com o Google? Né? Sabe, acho que nós temos um grande desafio enquanto humanidade, que é começar a falar das coisas que importam. Né? A gente fala bastante de futebol, a gente fala bastante de roupa, de moda, mas o que importa pra gente? Das nossas dores a gente fala pouco. Então acho que começar um pouco, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu quero ficar quieto, hoje eu tô muito contente, sabe, a gente começar a falar, como a gente se sente, porque você se sentir bem e você ter prazer faz parte da humanidade. Então por que é que essa história da sexualidade e do sexo ainda é um tabu? Porque a gente construiu assim. Exato. Quem tem que desconstruir é a gente. Eu acho que se o HIV tem algum mérito, essa praga desse vírus sem vergonha tem algum mérito, é mostrar para a humanidade que está na hora da gente ser mais verdadeiro. E vocês trabalham com educação em níveis diferentes, com propostas diferentes, mas eu queria puxar um pouquinho essa coisa de como é que vocês percebem os jovens quando estão ou numa sala de aula, ou numa palestra da Roseli, que eu já presenciei várias na minha unidade, por exemplo, e vejo ali muitas dúvidas surgindo e algumas questões que são muito iniciais mesmo, mas que o jovem ainda não sabe do que se trata. Olha, vocês educadores, vocês que trabalham no Senac, vocês vão tudo para o céu, porque é inacreditável o que vocês devem passar no cotidiano, porque veja, a escola acaba sendo o lugar onde o jovem é quem ele é. Sim. Então assim, ele não fala sobre sexualidade em casa, ele não fala sobre afetividade em casa, ele não fala sobre educação para a saúde, sobre educação financeira, sobre educação para a vida. E vocês acaba chegando lá e vocês têm que pegar essa personalidade e falar para ela, olha, realmente a vida não é como a gente gostaria que ela fosse, a vida é como ela é, e a gente vai ter que se educar
para que isso aconteça diferente. Então, precisa começar a falar em casa. Mas se não fala em casa, ainda bem que o Senac abre as portas para que a gente possa falar sobre a importância de prevenção. Hoje tem a profilaxia pré-exposição. São Paulo tem 4 máquinas que distribuem PrEP. Isso, vamos falar 4 disso. estações do Aqui metrô. em São Paulo, né? Aliás, 5. República, Santana, Vila Sônia, Consolação e Luz. Você tem essas máquinas de PrEP. É só você fazer uma consulta pelo S-PrEP que existe. Você pode fazer isso a partir dos 15 anos. Você recebe um QR Code, você vai lá e pega a medicação. Como pega a Coca-Cola, como pega o guarda-chuva, lembra do guarda-chuva que também tem? Às vezes eu convido alguns profissionais da indústria farmacêutica, executivos, para ver a dispensação de PrEP pelas máquinas que São Paulo tem. Eles ficam extasiados. Esse é o primeiro mundo. É primeiro mundo. Não é nada, é São Paulo. Nova York não tem. Londres não tem. Paris não tem. Buenos Aires não tem. São Paulo tem. Nós somos referência para muitas coisas. Para a gente muitas não coisas. se valoriza, né? Para muitas coisas. Então, assim, equipe da Cristina Batti, equipe da Prefeitura de São Paulo, de STADS, que faz isso. Ou seja, hoje tem a PrEP, hoje tem a PEP, você tem condições. A PEP é uma profilaxia que você toma se você tiver alguma situação de exposição até 72 horas depois de uma situação de exposição. Durante 28 dias toma medicação, não é isso? Toma o mesmo esquema que a pessoa que descobre que vive com HIV toma, que são 2 comprimidos diários. E o HIV não vai entrar no seu sangue, na sua corrente sanguínea. Então, assim, nós hoje temos condições de quebrar a transmissibilidade do vírus. Este é o nosso desafio, a informação chegar até todas as pessoas. Porque hoje eu não acho que tem que chegar só até, sabe, Mariana, sabe, Wilson, nas populações vulneráveis. Gente, todos somos vulneráveis ao HIV, todos nós que estamos aqui, ó, que temos uma vida sexual ativa, somos vulneráveis ao HIV. Então a gente tem que perceber a nossa vulnerabilidade. Essa é uma causa nossa, né? É uma causa nossa, né? É Como é que é? Diga lá, Mariana. O comportamento de risco para IST é fazer sexo. Claro. Quem faz sexo tem comportamento de risco, precisa falar sobre esse assunto. E nós fizemos errado lá atrás as manchetes. Câncer gay, peste gay, grupo de risco. Sensacionalistas dos jornais. Não ajudou. Os nossos ídolos que apareceram lá não e que ajudou, de alguma forma né? A gente ficou muito assustado com então, tudo aquilo. Então tem que desconstruir. Né? Olha, é o que ela disse. Olha, você teve uma situação de exposição, você vive uma vida sexual ativa, você é vulnerável. Exatamente. Com parceria fixa, com parceria múltipla. Não interessa, faz sexo, tem risco, é isso. Mariana, e onde é que as pessoas podem buscar informações confiáveis? Porque hoje a gente tem internet, a gente bota lá no Google quando tem alguma dúvida, né? Às vezes é um caminho necessário para alguém que não quer falar sobre aquilo ou que quer buscar uma orientação mais específica. Por onde ela começa? Eu sei que tem a agência da AIDS. Mariana, começa pela agência AIDS, por favor. Nós temos aqui a nossa colega, né, que tem um canal de... Porque é isso, informação é ouro. Quando a gente fala, né, de prevenção para qualquer coisa, qual é a maior prevenção de todas? A PrEP faz milagre? A PEP faz milagre? Não, o que faz milagre? Informação. Tomar a decisão. Porque assim, sabendo dos riscos que ocorrem, então eu preciso saber de algumas coisas. Como pega IST? Todas pegam do mesmo jeito? Não. Qual tem o maior risco quando eu faço o sexo assim ou o sexo assado? De acordo com o meu comportamento sexual, qual é o maior risco que eu, Mariana, estou sujeita? Precisamos conversar sobre isso. Então, nos serviços, né, na Prefeitura de São Paulo e serviços estaduais também, tem a possibilidade de fazer o aconselhamento e testagem. Porque tão importante quanto tomar o comprimido, infelizmente, ele não faz milagre. Mas a conversa faz milagre, a informação faz milagre. Então, procurar esses serviços, numa UBS, a UBS mais próxima da sua casa, vai ter um profissional de saúde qualificado para... O postinho, lá no postinho. O postinho, do lado da sua casa, para fazer... essa conversa, que chama aconselhamento, e esse teste rápido que demora 30 minutos, ele é super seguro. E lá você vai sair munido de informações para fazer a melhor escolha. Porque qual é o melhor método de prevenção? Não sei. É o que você escolher para você. É o que cabe na sua vida. Nós vamos colocar para vocês aí, o pessoal da técnica vai colocar, a mandala da prevenção combinada. Isso é importante, Roseli. São várias estratégias de combinação de ações de prevenção que estão disponíveis no nosso Sistema Único de Saúde. Perfeito. É importante a gente ter, é gratuito, todo mundo tem acesso e todo mundo precisa conhecer esses instrumentos que o Ministério da Saúde dispõe e que chega até os municípios todos do Brasil através do nosso Sistema Único de Saúde. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Vamos falar um pouquinho da mandala? A mandala, ela tem uma construção onde pega essas várias frentes de prevenção. Porque assim, né? Minha avó já dizia que uma andorinha só não faz verão. E uma forma só de prevenir qualquer coisa também não chega no resultado que a gente quer.
Então a mandala, ela trabalha isso. Quais são as formas, né, de trabalhar com prevenção quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis e do HIV, né, que é a de maior impacto, vamos dizer assim? Fazer testagem recorrente, que é uma coisa prevista, né, que está lá na mandala. E é gratuito? Gratuito. Tá tudo no SUS. Gratuito. Testar e tratar as pessoas vivendo com HIV e AIDS. O mais rápido possível, porque a gente tem muita preocupação, né? Eu brincava quando eu fazia atendimento no ambulatório, que qual é o cenário mais seguro para a gente praticar sexo com alguém? Eu saber que essa pessoa vive com HIV e faz tratamento e tem carga viral indetectável. Porque daí eu tenho certeza, né, que se a carga viral dela está indetectável, eu posso me relacionar sexualmente com ela, mesmo sem um método de barreira, né, camisinha, por exemplo, né, masculina ou feminina, interna ou externa, e não me infectar. Qual é o maior risco que eu corro? Quando eu saio com alguém que eu não sei se ele tem, e às vezes ele também não sabe que tem. Porque caso ele tenha, ele vai ter muito vírus. E quanto mais vírus ele tem, maior o risco de eu me contaminar. A Marina, na realidade, está contando para nós aqui um novo conceito que a Organização Mundial de Saúde trouxe já faz algum tempo. Uma pessoa que está em tratamento, que vive com o vírus, que causa AIDS, que vive com HIV, está em tratamento por 6 meses, ela fica indetectável e ela não transmite o vírus. Está lá na mandala da prevenção. Então, são várias estratégias. Tem utilizar insumos de prevenção, quer dizer, tem a camisinha externa, interna, o lubrificante, o gel lubrificante, testar e tratar todas as pessoas, fazer uso da PrEP, da PEP, se for o caso, transmissão vertical, o cuidado que o Brasil teve. O Brasil vai ser certificado aí pela eliminação da transmissão vertical por conta do pré-natal. Quer dizer, as mulheres que têm HIV e que engravidam, ou às vezes engravidam e nem sabem que tem HIV, acabam se tratando e a criança consegue negativar. E é tão bacana, né? Porque hoje eu tive 2 bebês há pouco tempo. Toda mulher, toda gestante, independente de se ela faz o acompanhamento na rede pública ou privada, ela precisa fazer, ele está lá, né? É um protocolo de garantia. É um protocolo. Toda gestante, qualquer gestante, ela faz testagem para todas as ISTs, inclusive o HIV, no primeiro trimestre e no último trimestre da gestação. Todas as mulheres. Por isso que a gente está conseguindo tratar as mulheres e as crianças não estão mais tendo que viver com HIV por conta da transmissão vertical. E, Roseli, você estava antecipando para mim aqui nos bastidores antes da gente começar sobre a questão do envelhecimento com AIDS, né? Que é um processo aí que você também está acompanhando. Nós estamos, ano que vem a gente vai fazer um documentário, uma websérie falando sobre isso, quer dizer, o HIV está em todas as faixas etárias, inclusive na terceira idade. Sim, e muito. Em São Paulo tem alguns ambulatórios especializados em pessoas 60 mais, 65 mais, que se infectaram depois dos 50, ou seja, está na hora da gente perceber a nossa vulnerabilidade. Sim. Com muita seriedade, viu, gente? Pode acontecer com você, como aconteceu na minha família. Pode acontecer com você, como aconteceu com Cazuza. Pode acontecer com você, como aconteceu com um monte de gente. Então, vamos quebrar o silêncio. Vamos falar um pouquinho mais sobre prevenção, sobre respeito, sobre sexualidade, sobre amor. Porque se a gente fala um pouco mais sobre amor, a gente vai respeitar mais o que as pessoas pensam e querem vivenciar. E a gente respeitando mais, a gente vai perceber que somos todos vulneráveis a um vírus que infelizmente ainda não tem cura. Mas tem tratamento. E tem a informação como viesse, não é? Para a gente poder segurar mais a onda. Tem tratamento, tem prevenção. E o vírus, na verdade, ele se vale dos tabus que a gente construiu. Porque se a gente falasse abertamente sobre sexo, se isso tivesse em todas as rodas de conversa, porque é uma coisa que precisa ser dita, a gente não teria hoje tantos casos novos como a gente tem. De pessoas que conhecem. Com esses números que estão aumentando, com que jovens. É desesperador. 44 anos depois no Brasil, a gente se deparar com essa realidade. Não era pra gente ter isso. Não era pra gente ter isso. O mundo registra 1.300.000 novas infecções por HIV anualmente. É muita gente. Se a gente tivesse dado mais certo lá atrás e nessa construção de uma resposta mais consequente, a gente não teria esse número tão grande. A gente está terminando, é uma pena, porque a gente tem muita coisa para falar, a gente sempre quer falar de muita coisa. A gente falou bastante. Falamos bastante. Para a gente encerrar, o que vocês trariam assim como principal questão aí sobre essa questão da prevenção? Conversem sobre isso. Essa pauta precisa ser levantada em todos os ambientes. Isso precisa ser conversado em casa com os filhos. Isso precisa ser conversado no ambiente escolar. Né? A gente precisa trazer como a gente isso faz lá, né? Na nossa formação, nos diversos cenários.
A gente precisa colocar isso na nossa agenda de atividades, né? Falando do Senac, na nossa agenda de atividades. O Dezembro Vermelho é importante, mas isso acontece o ano todo, então a gente precisa falar disso o tempo todo. Se esse tema estiver em pauta, eu acho que a gente vai conseguir avançar muito mais, com tudo que a gente já tem, porque nós temos muitas ferramentas. A gente precisa usá-las corretamente, e isso precisa chegar. Para a gente conseguir usar corretamente, a gente precisa falar sobre isso. Acho que esse é o grande ponto. Eu acho que quando eu penso na palavra AIDS ou HIV, eu queria deixar duas palavras, dois conceitos importantes para a gente pensar. Esperança e informação. Esperança que menos pessoas se infectem e que menos pessoas tenham preconceito, e muita informação para que o vírus não entre na história, na sua história, na história da sua família, na sua história de vida, porque hoje a gente tem condições de barrar a transmissibilidade do HIV, e é isso que a gente tem que fazer, e a informação, a educação são importantíssimos, importantes processos na história da humanidade para que a gente possa efetivamente ganhar essa batalha, porque a gente ainda não está ganhando do HIV. Infelizmente não. Bom, que aula, né? Aprendi demais com vocês. E antes da gente terminar, é importante lembrar que desde 2017 o Senac participa e apoia o Dezembro Vermelho, uma campanha para a prevenção à AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, com ações educacionais que contam com o envolvimento das equipes, alunos, de toda a comunidade escolar. O Senac ajuda a informar a população sobre HIV, AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, além de intensificar a quebra de preconceitos e do estigma que envolvem esse tema. Mais do que informação, falar sobre HIV e ISTs é falar sobre cuidado com o corpo, com o outro e com a convivência. E quando o conhecimento articula, a gente aprende a viver com muito mais responsabilidade e também empatia. Essa é a proposta do Conviver Senac, abrir espaço para conversas que inspiram, atitudes que fortalecem os nossos vínculos. Até a próxima!